Boa noite, pessoal. Estamos entrando ao vivo aqui, aguardando o Aurélio, daqui a pouquinho já está entrando. Já começou a entrar o pessoal aqui. O Aurélio já entrou. Já vou chamá-lo. Daí a gente já começa a falar com ele. Obrigado a todo mundo que está entrando. Muito feliz do nosso convidado de hoje. Muito feliz pela participação de todos, tá? Vamos começar. Já estamos conectando. Esse é o convidado que foi mais rápido que entrou. Cara pronto, preparado. Olha ele aí! Tudo bom? Boa noite, meu querido Aurélio Boa Rolim noite. Rocha. Que delícia poder falar com você, que alegria. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui na sua live para a gente trocar uma ideia, conversar um pouquinho sobre tudo. Muito bacana. Olha, no final a gente faz o agradecimento, o pessoal vai começar a entrar. E só Perfeito. para a gente se organizar, quando estiver perto de dar uma hora, eu vou te avisar um pouquinho antes, que começa a aparecer para mim aqui. E Perfeito. depois, geralmente, a gente passa um pouquinho, a gente cai e depois a gente volta para encerrar. Perfeito. Tem Então, uma Aurélio, galera que está entrando aqui que eu estou vendo. muito legal, olha, um monte de gente aqui, muita gente bacana. Eu queria começar. Para mim é muito formal te chamar de Aurélio, eu posso falar Lelinho, né? Com certeza, claro. Então, Lelinho, muitos te conhecem, mas muitos também, né? A gente tem, graças a Deus, está tendo bastante gente diferente que está entrando aí. Então, para quem não te conhece, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Primeiro, eu quero falar para todos que eu tenho um orgulho de poder falar que o Lelinho ele é douradense, sul-mato-grossense e é um cidadão do mundo aí. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória profissional, né? De Dourado, São Paulo, Brasília e mundo. Tá bom. Bom, primeiramente eu quero te agradecer novamente pelo convite. É uma grande honra estar aqui falando com o pessoal de Dourados, com o pessoal de Brasília, de São Paulo. Tem gente que está acompanhando de todos os lugares. Você sabe da minha admiração por você, que é um grande profissional, uma pessoa que eu tenho a maior admiração, respeito e carinho. Então, hoje é um dia assim que vai ser um bate-papo. Eu acho que vai ser uma conversa muito bacana, porque estamos conversando entre amigos. Bom, e aí agora eu também me sinto um pouco lisonjeado, porque eu tenho 26 anos e tenho uma trajetória curta, né? E fiquei até surpreso de ter me convidado, porque é uma trajetória de certa forma curta. Mas vamos lá. Então eu vou te contar um pouquinho aí de como que tudo começou. Curta, mais intensa, Lelinho. Na verdade é o seguinte, eu acho que a minha trajetória começou com a minha avó, com a avó Elza. E eu vou te dizer o porquê. A minha avó, ela foi professora durante 27 anos de História e Geografia. E eu sempre fui apaixonado por História e Geografia. Então eu lembro que as nossas brincadeiras de infância eram brincadeiras com mapas de verdade. Eu tinha uma fixação por piratas. E aí eu lembro que ela pegava um mapa de verdade do Caribe e ela ia me ensinando geografia brincando comigo. E o que eu quero dizer com isso? Como ela brincava comigo com esses mapas, eu pensava o seguinte: o mundo é muito grande e o mundo é muito legal. E eu quero entrar nesse mundo. E aí eu sempre tive esse interesse de fazer uma carreira que tivesse ligação com o exterior, que tivesse relação com as relações internacionais. E aí eu fui me pautando, né, sempre pensando no colégio, em me especializar nessa área. Aí eu fiz intercâmbio, eu saí de Dourados em 2010. Esse ano está completando 10 anos que eu estou fora da nossa cidade, mas espero voltar um dia. E aí eu fiz intercâmbio, voltei para o Brasil e fui morar em São Paulo. E aí eu descobri um curso, Paulinho, que é o curso de Administração Pública, que era um curso que era uma mistura de direito, de economia, de relações internacionais, de uma série de coisas que eu tinha interesse. E como eu tinha vontade de ser diplomata, eu pensei o seguinte: acho que é uma boa. E era na Fundação Getúlio Vargas, que foi a faculdade assim que me guiou em uma série de aspectos, ajudou a me moldar como profissional, mas também como pessoa. E aí eu fui fazer GV e fui fazer administração pública. Então, quando eu comecei a faculdade, no começo da faculdade a gente não podia estagiar durante os 2 primeiros anos, porque era em período integral, até que teve um momento que eu pude começar a estagiar. E aí, quando eu comecei o estágio, quando eu fui procurar estágio, eu descobri que tinha uma vaga no Ministério das Relações Exteriores em São Paulo. E eu nem imaginava que o Itamaraty, né, o MRE, tinha um escritório em São Paulo. Tanto é que acabou de entrar aqui na nossa live o Rodrigo Massi, que foi meu chefe no Itamaraty. Quero mandar um abração para ele
e também aproveitar e registrar aqui publicamente todo o meu agradecimento, que ele é um mentor para mim. E aí, eu fui trabalhar no Itamaraty, eu trabalhei em 2 setores lá, que era o setor de promoção comercial e também no setor de cerimonial. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Eu tive a oportunidade de estar com grandes líderes, né? Então, tive a oportunidade de conhecer o presidente Obama, a rainha Silvia da Suécia, o sheik de Abu Dhabi. E tudo isso foi me moldando, tudo isso foi me levando a querer mais esse mundo das relações internacionais. E aí, eu me formei e recebi um convite do Rodrigo Massi para trabalhar na Prefeitura de São Paulo. O meu chefe do Itamaraty tinha ido para a Prefeitura. E eu tive a honra, e eu digo honra, porque foi uma experiência incrível na minha vida. Foi a minha primeira experiência profissional de trabalho, que eu fui para a Prefeitura e eu trabalhei com o embaixador Afonso Massot e com o Rodrigo. E eles me ensinaram muitas coisas, que eu guardo com muito carinho. Depois disso, veio um convite, né? Eu fiquei um tempo na Prefeitura. O presidente Bolsonaro ganhou, né, a eleição. A ministra Tereza Cristina assumiu o Ministério da Agricultura. Ela é sumatogrossense. E aí eu recebi um convite para trabalhar no Ministério da Agricultura na área internacional, com Flávio Bettarello, com o embaixador Orlando Leite Ribeiro, que também são grandes professores, são pessoas que eu admiro demais. Então eu posso te falar com certeza que eu tive muita sorte na minha vida. Sorte de ter bons chefes, de ter bons exemplos e de conseguir realizar esse sonho de trabalhar numa carreira ligada ao mundo. Eu sou um cara de raízes, então as pessoas me perguntam, você teve vontade de ser diplomata? Eu falei assim, eu tive muita vontade, mas eu acho que as minhas raízes são tão fortes com o Brasil, com o Mato Grosso do Sul, que isso me impossibilita de ser diplomata, mas não me impede de ter uma carreira ligada com o mundo. Sensacional. Imagina. E uma coisa que eu acho que é legal, que eu queria que você compartilhasse conosco também, em relação a essa experiência, eu falo tanto nacional, mas internacional, porque eu acho que é algo de grande impacto aí para, né, para a tua vida. O meu chefe pode entrar, o Flávio Bettarello, quero mandar um abraço para ele também. Um abração para ele também. Que legal, olha que bacana. Entrem, sejam bem-vindos, ouçam. Tem muita coisa bacana para a gente tá conversando. Tem muita gente querida entrando. Ó, aproveitando falando aí da tua carreira e da tua experiência, eu queria que você compartilhasse conosco o que é a questão de poder estar participando tanto em missões, em viagens, a trabalho. O que isso refletiu na tua vida? Paulinho, eu acho assim que cada missão é uma missão, mas eu acho que o grande aprendizado das missões é a convivência. É você poder conviver com quem você admira, é você ter aula com essas pessoas, porque as missões são verdadeiras aulas. Ali eu aprendi negociação, ali eu aprendi a me portar, ali eu aprendi sobre política, sobre economia. Então isso é muito bacana. Isso eu levo com muito carinho e com muita gratidão a essas pessoas todas que me proporcionaram, né? Ministro, embaixador Massot, embaixador Orlando. E eu acho que, além da questão de você conhecer culturas diferentes, de você conhecer povos diferentes e pessoas interessantíssimas, eu acho que essa questão do aprendizado profissional, de você conviver com pessoas que estão pensando no Brasil, que estão trabalhando pelo nosso país e que querem que esse país progrida. Lelinho, em relação a gente falando de países, assim, você podia falar para a gente, não sei se você pode falar de todos, mas assim, quais os países assim que você teve a oportunidade de estar conhecendo nesse período aí de trabalho, assim, para o pessoal ter uma ideia de para onde você rodou? Olha, eu tive a oportunidade, na época que eu estava na Prefeitura de São Paulo, eu fui aos Estados Unidos, nós fizemos um roadshow de apresentação de ativos imobiliários da cidade de São Paulo para investidores americanos. Então nós fomos a Los Angeles e Las Vegas, sempre focados assim, na indústria do entretenimento. E no Ministério da Agricultura, eu tive a oportunidade de ir por Oriente Médio. Eu nunca imaginei na minha vida que eu iria para a Arábia Saudita e tive essa honra aí e eu diria, essa sorte de conhecer um país tão diferente, mas muito bacana. Nós fizemos Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes e Egito. E agora, recentemente, no começo do ano, né, em janeiro, que foi a nossa última missão, nós fomos para a Índia, que também foi muito bacana. Cara, que show de bola, hein? Falando em países, a minha pergunta, que a gente está falando em marcas, né? Eu queria saber, na tua opinião aí, o Brasil, ele é uma marca forte? Quando eu falo, me refiro principalmente na questão que é o nosso DNA, que é o agro, né? Que é algo
que eu acho que é maravilhoso e que merece o respeito de todos e do mundo. Queria saber se o Brasil é uma marca forte, Lenin. Paulinho, existe um escritor russo que ele diz o seguinte, eu gosto muito dele, é o Mayakovsky. Ele fala o seguinte: dizem que em algum país, parece que no Brasil, existe alguém feliz. O que eu quero dizer com isso? O Brasil sempre foi lembrado como a nação da felicidade, do carnaval, do samba, do futebol. São coisas que nos alegram. Mas a gente não pode esquecer que o nome do nosso país é o nome de produto agrícola. Brasil, né, pau-brasil, foi a origem de tudo. Ou seja, o nosso país é um país vocacionado para a atividade rural, para a atividade agrícola. Nós somos uma grande potência agrícola. Se você pegar de 10 copos de suco de laranja tomados no mundo, 7 têm origem no Brasil. Nós somos o maior exportador de café, de açúcar, de soja, de carne de frango e de outros vários produtos. Nós somos uma potência agrícola consolidada. Mas a gente tem que se vender também como uma potência ambiental, uma potência agroambiental. Eu acho que isso é de suma importância. O Brasil tem uma política ambiental avançadíssima. Por mais que tenham pessoas que discordem, nós avançamos muito e temos avançado. Então, a nossa política ambiental, a nossa legislação ambiental é avançadíssimas. E nós temos que mostrar isso para o mundo. Mostrar que o Brasil é um país que produz alimentos, que consegue garantir a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do planeta, mas que produz com sustentabilidade. O grande preservador da natureza neste país é o produtor rural. Eu acho que é essa questão que a gente tem que trabalhar como marca, uma marca Brasil. Fora isso, a gente tem que lembrar que nós somos um país de uma criatividade ímpar, né? Olha os publicitários que o Brasil produziu. Eu estou lendo o livro do Washington Oliveto e estou me apaixonando assim por cada passagem. A gente tem que usar essa criatividade, esse potencial criativo e mostrar as nossas marcas para o mundo. Né? O Brasil é um país que tem uma arquitetura fantástica. Pô, Brasília é uma cidade dos anos 60 que até hoje inspira o mundo inteiro. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar essas questões, mostrar esse potencial criativo, sempre aliado à sustentabilidade, porque é isso que o consumidor hoje quer. Ele quer saber o produto que ele está comendo, ele quer saber se esse produto tem qualidade, se tem sanidade e se tem sustentabilidade. Vamos trabalhar com isso. Eu acho que esse é o grande futuro aí para a gente vender essa marca Brasil. Esse ano, de 5 em 5 anos, existem as Expo Universais. São grandes exposições que os países se apresentam para o mundo. Infelizmente, devido à pandemia, a Expo desse ano, que seria em Dubai, foi cancelada. Eu acho que ela seria uma excelente oportunidade de nós mostrarmos ao mundo esse Brasil sustentável, esse Brasil produtivo, esse Brasil de gente trabalhadora. Você falou aí num nome que eu sou, para mim, a minha maior referência em comunicação. Minha não, né? Acho que é do mundo, o Washington Oliveto. Eu quero te agradecer publicamente que você me deu o livro, o Direto de Washington, que eu li, amei, amei, você que me deu. E um detalhe, pessoal, veio assinado o livro, né, Lelinho? Veio assinado pelo Washington, veio que honra. Dele, para mim e para você. E esse livro está na minha cabeceira lá. Olha, é um livro, eu acho uma leitura obrigatória para as pessoas lerem e entenderem o que é a venda de produto, né? Essa questão de como trabalhar as mentes das pessoas, isso é fantástico. E você falou que é muito bacana como nós somos referência em tudo mesmo, né? Na parte de publicidade é fantástico. Isso aí você tem o Nizam. Você teve a oportunidade de estar pertinho do Nizam, né? Eu queria que você compartilhasse. Antes disso, daí de você contar isso, eu queria que você falasse um pouquinho de empresários, independente do setor, mas que são sua referência, assim. E emendando nessa pergunta minha, se tem alguma campanha, alguma frase, algo de publicidade que você falou, putz, cara, eu queria ter pensado nisso, ou puxa vida, que fantástico, que sensacional. E depois você conta do Nizam. Depois eu vou te perguntando de novo, tá? Fiz 3 perguntas, mas vamos lá. Mas você é rápido, já entende, tá aí. Não, é o seguinte, para quem não sabe, eu sou apaixonado por publicidade, eu e Paulinho, a gente sempre conversa sobre o assunto. Eu sou apaixonado por arquitetura também, então eu sou apaixonado assim, por tudo que é criativo, eu diria. E respondendo sobre o Nizam, eu tive a oportunidade de conhecer o Nizam nos Estados Unidos, em 2016, na Brasil Conference, que é um evento realizado pelos alunos brasileiros das universidades de Harvard e do MIT. E aí eu lembro que eu cheguei, à noite tinha um show com o Gilberto Gil. E aí eu lembro que a gente chegou no auditório, estava aí um grande amigo meu de São Paulo, Paulinho conhece, que é o Vini Viana, mandar um abraço para ele. Um abração fantástico. E aí nós estávamos juntos, e aí o pessoal estava todo sentado,
na mesa, nas mesas, né? E aí eu vi uma mesa, Gilberto Gil, Nizam Guanais e o prefeito de Salvador à época. E aí eu pensei, eu sempre gostei muito de política, né? Aí eu falei assim, vou sentar lá e vou ver o que esses caras estão conversando, né? Coisa boa deve ser. 3 grandes nomes, né? Das suas respectivas áreas. E aí eu sentei lá e aí eu comecei a escutar as histórias. E eu lembro que o Nizam, ele estava com uma ideia de fazer uma parceria entre a Bahia e Harvard, e o nome da parceria seria Bahia com H. E eu lembro que ele contava isso e eu achei genial, foi fantástico, assim, a conversa. Mas de grandes sacadas de publicidade, né, como eu estou lendo o livro do Washington, hoje eu me deparei com 2, assim, que eu achei fantástico. Ele estava fazendo um comercial para uma indústria de cigarros, e o cigarro era visto nos anos 60, 70 como algo muito da elite, né? Um produto muito elitizado. Sim. E eles precisavam deixar esse produto mais popular. E aí ele mandou colocar uma série de placas em São Paulo, de outdoors, e aí nas placas estavam escritas o seguinte: vai ver se eu estou lá na esquina, no bar da esquina. E eu achei isso muito legal. Muito legal mesmo. E a outra foi no lançamento da água Minalba. Quando lançaram a Minalba, ele precisou mandar uma série de anúncios para as grandes redes atacadistas. E aí era uma foto da garrafa, e aí estava escrito o seguinte: vende que nem água. Então acho que essas são 2 grandes sacadas muito legais. Muito show. Mandar um abraço aí, o Ercílio, o Ângelo, O Ângelo tá aqui. um abração, o pessoal tá entrando. Quem mais aqui que eu tô... Eu vou falando, Larissa, todo mundo tá te mandando um beijo aqui. Tá. Lembrei emendando nessa pergunta também. Depois a gente pode... O Vitor Messias falou aí da campanha do MEC, né? Também acho que é uma referência atual, né? Que começou no meio do ano passado. Eu até estava em São Paulo esse dia que eu saí do shopping, eu fui com um amigo lá, eu saí do shopping e vi escrito MEC, eu tirei uma foto e falei, meu Deus, que sensacional isso, né? De proximidade, né? Você, igual eu tô te falando, eu não vou chamar de Aurélio, ela é Linho. É mais ou menos assim, né? É mais ou menos isso, você não precisa chamar de McDonald's, né? Então, ele estava falando disso, acho que é um case isso daí, né? De aproximação. Dessa publicidade mais moderna, né? Mais contemporânea, eu acho que esse é um dos grandes cases. E eu acho também muito... Pode falar. Não, por favor, você é meu entrevistado. Você fala. Não, eu acho legal também aquela questão, essa disputa, né, entre Burger King e McDonald's, eu acho uma coisa interessante também de acompanhar. Eu acho que eles usam bem as redes sociais. Eu gosto de acompanhar isso. E eu acho, e nesse momento, a gente falando de publicidade, nesse momento, essa junção de marcas, né, para um bem geral, eu acho também isso tão legal. Você vê Coca-Cola e Pepsi, você vê os bancos aí que participaram, né, de várias ações de marcas, né, telefonia, todo mundo junto. Eu acho que é bacana. É a questão da consciência empresarial, né? Eu acho que o empresário ele tem que deixar de ser um empresário moita, né? O Flávio Rocha, da Riachuelo, fala muito isso. Que o empresariado brasileiro como um todo, durante muito tempo, ficou muito calado, né? Não se apresentava nos debates da nação. Então, eu acho que o empresariado ele tem esse dever, né? De estar contribuindo, estar comparecendo e tendo essa consciência, né? Em um tempo tão difícil como esse que a gente está vivendo, eu acho que o empresariado tem essa missão. Lelinho, você que é um cara que eu sei que é aficionado por leitura, e tem muita gente aí que... o Ângelo tá mandando algumas perguntas, depois a gente vai dar numa lida junto aí, tá, Lelinho? Você me ajuda aí, mas vou só concluir essa minha pergunta aí. Qual livro hoje é de cabeceira do Lelinho e qual livro que não sai da sua cabeça? Hoje eu estou lendo 2 livros. Eu tenho o costume sempre de ler 2 livros. Eu estou lendo a biografia do Leonardo da Vinci. Eu acho que o Leonardo da Vinci foi o grande homem, assim, não diria da nossa geração, óbvio, mas eu acho que ele foi um grande personagem da história mundial. Porque o Leonardo da Vinci, ele é uma mistura de Elon Musk, do Tesla, ele é uma mistura de Steve Jobs, da Apple, ele foi um Niemeyer, ele foi um Michelangelo, ele é tudo. Ele é um combo, né? Ele é tudo em um. Então eu acho muito bacana essa história dele. Ele era um grande marqueteiro de si também. Então ele conseguiu construir uma marca, né? Lá no passado, durante o Renascimento. Então assim, é muito legal. O livro do Washington Oliveto, Direto de Washington, acho fantástico também. Estou apaixonado, estou tendo vários insights. E o livro que não sai da minha cabeça e da minha cabeceira, com certeza, é Revolta de Atlas.
Com certeza. Esse livro aí me ensinou muita coisa, foi um livro fantástico e eu sempre levo na minha cabeça. Muito legal, Leninho, muito legal. Deixa eu queria também que vamos ver se se entrar alguma pergunta, você me ajuda e a gente Tá, vai respondendo. Eu tô com a minha produtora aqui me dando uma força aqui, ó. Vamos lá, ó. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. para responder, eu vou responder. Ó, vamos lá. Da Copperplan, qual experiência foi mais marcante para você voltado para o agronegócio? Eu acho que são duas, né? Lembrando que como eu trabalho com essa questão mais assim voltada ao comércio exterior, eu acho que essas negociações que a ministra Tereza Cristina tem conduzido para aberturas de mercado. Eu acho que foram mais de 700 estabelecimentos habilitados para exportação desde o começo de 2019, do começo da gestão, e foram mais de 60 aberturas de mercado também. Eu acho que essa é uma experiência assim, focada no meu trabalho, que foi fantástica, né, voltado para o agro. Então, essas aberturas de mercado, a aprovação desses estabelecimentos, o Brasil tem ganhado, o campo do Brasil tem ganhado espaço no mundo afora. A gente já tinha um grande espaço, mas a gente vem galgando cada vez mais maiores espaços, né? Eu costumo dizer que essa gestão, né, gestão da ministra, do embaixador Orlando, é uma gestão que fala o seguinte: as fazendas brasileiras não têm mais porteira, porque agora é um caminho aberto para o mundo. E outra, Show. eu sempre me lembro com muito carinho das exposições rurais, porque eu fui criado dentro da Expo Agro. Então, eu lembro assim que foram experiências que me marcaram, porque eu acho que isso está faltando em Dourados hoje. Eu acho que a gente tinha que umas exposições fortes, não tão voltadas para festas, mas com um público mais técnico, né? E trazer aquelas pessoas bacanas que a gente trazia para debater os grandes temas do agro. Eu acho que essas são duas experiências marcantes aí voltadas ao agro. Deixa eu ver, estou com mais algumas perguntas aqui. Ó, do Zé Roberto, um abração para ele, da DZM, do Cerrado. Dentro do ambiente, dentro do ambiente do coronavírus, como você vê as oportunidades para o Brasil no agro? Eu acho que a grande questão que vai ficar, lógico, eu estou falando aqui tudo como uma visão pessoal minha, baseada na minha experiência no meu trabalho. Não estou aqui falando pelo Ministério. Eu acho que a grande questão que vai se apresentar futuramente na questão do agro e da exportação de alimentos, da indústria de alimentos, é a questão da sanidade. É a questão do alimento que é saudável, saudável no sentido de sanidade mesmo, da exportação, um alimento seguro, a questão de alimento seguro. Então eu acho que o Brasil tem que liderar esse processo, e nós vamos liderar, porque o alimento do Brasil é um alimento excepcional, é um alimento que tem que estar nas gôndolas de todos os supermercados do planeta. A nossa carne é uma carne excepcional, nosso suco de laranja idem. Então, o nosso café nem se diz. Ontem, foi quarta ou foi terça? O Brasil ganhou um prêmio, a Casa Valduga, que é uma vinícola lá da Serra Gaúcha, ganhou o prêmio de melhor espumante do mundo. Isso é muito bacana. Isso reforça a nossa marca Brasil como potência do agro, como potência agroambiental. Então, eu acho que nesse futuro aí, pós-Covid, eu acho que os países que saírem na frente com sanidade em seus produtos e que conseguem manter segurança alimentar, eu acho que o nosso caminho para o agro é muito bom. Com certeza. Muito legal até você, e eu acho que é o momento, né? A gente vê várias campanhas, né, que fala assim, compre local, e eu acho que, e pensando assim, como o Brasil, a gente tem que começar a valorizar os nossos produtos mesmo, como eles são valorizados fora. Você falou de vinho. Eu tive há umas 2 semanas atrás, como a gente, para quem não está em Dourados, a gente tem uma proximidade com o Paraguai aqui, mas como a gente não está podendo ir lá comprar vinho, então você acaba ou comprando de alguma importadora ou pela internet, meu pai achou num supermercado de rede aí um vinho nacional. E a gente se surpreendeu com o gosto do vinho, muito bom. Então, às vezes, a gente fica, né? Sim. E você vê da Casa Valduga é uma referência mesmo. Isso daí, eles cada vez melhorando, melhorando. Por mais clichê que seja, aquela questão da síndrome de vira-lata, né? Que a gente acha que os produtos nacionais às vezes não são tão bons, mas os nossos produtos nacionais, o produto que é made in Brasil, é um produto de uma qualidade excepcional. É o que eu estava falando, esse produto tem que estar na gôndola de todos os grandes supermercados do mundo. Supermercados populares e supermercados de luxo. Eu acho que os nossos produtos têm marca, têm sustentabilidade, têm rastreabilidade, né, na questão da carne bovina. São produtos de altíssimo valor agregado que estão sendo vendidos para o mundo.
essa vitória desse espumante foi uma grande vitória para o Brasil. E para nós, como brasileiros, né? Muito bacana. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal, do Edu Polonca, um abração. Um abração. Ele tá perguntando como você enxerga o mercado imobiliário em relação a investidores diante dessa crise no Brasil. O que você acha que isso pode virar para o futuro? Eu acho que, assim, não é a minha área de atuação, né? Sim. Mas eu vou falar assim, a percepção que eu tenho. Eu acho que a questão imobiliária, né, vai ter uma queda de preços, né? Acho que isso é muito comum. Em crises econômicas, geralmente, os preços de imóveis baixam. Então, eu acho que quem está capitalizado é o momento de você ir comprando. Eu acho que imóvel sempre é investimento seguro, né? Você tem ali, né? Eu acho que nós que somos do Mato Grosso do Sul, a nossa realidade que é muito terra, imóvel, a gente sempre vai nesses investimentos que a gente gosta de ver, né? Então, eu brinco, né? O empresário sul-mato-grossense, ele gosta de ver o boi no pasto, ele gosta de ver o pé de soja, ele gosta de ver o imóvel. Eu acho que para a nossa realidade, nosso estado, eu acho que vai ser um grande investimento aí nesse pós-Covid. Vou para mais perguntas, tá, Lelinho? Vamos Tem lá. uma pergunta do Ângelo Ximenes aqui, um abração para ele, está nos assistindo. Ele perguntou para você e para mim, mas eu vou Ele pergunta assim: precisamos de marketing para o agronegócio? Eu acho que isso não tem dúvidas, não temos dúvidas que não, né? E fazer isso bem feito, né? Com certeza, eu acho que, assim como qualquer cadeia produtiva, ela precisa se comunicar e precisa se comunicar bem. Então, eu acho que o agro brasileiro, realmente, né, eu já estou aqui nesse ponto, eu acho que a gente tem que aliar essa questão da sustentabilidade, porque é isso que o mundo quer. A gente tem que parar de pensar na nossa realidade local. Hoje o mundo está todo conectado. O mundo quer produtos com rastreabilidade, sustentabilidade, com sanidade. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. E eu acho que a gente tem que se comunicar melhor. Comunicação o Abelardo Barbosa, nosso vulgo chacrinha, é o seguinte, né? Quem não comunica se trumbica. Eu sou dessa filosofia aí. E é verdade mesmo. E comunicar, e o bacana, nós como brasileiros, comunicar com criatividade, né? com insights do que às vezes do dia a dia. Isso, né? E o Washington sempre fala, né? A comunicação dele, ele se pega as campanhas com coisas que as pessoas se veem ali, né? Eu acho que essa é a grande sacada, né? A transparência, isso daí, do cotidiano. Usar o potencial criativo do brasileiro, mostrar que esse país, além de ser o país da felicidade, do samba, do carnaval, do futebol, também pode ser o país da caipirinha, pode ser o país da melhor carne do mundo, pode ser o país do café, pode ser o país do espumante. Acho que a gente tem uma avenida de oportunidades muito grande, principalmente agora nesse pós-Covid. Nós temos que assegurar, nós temos que fortalecer a segurança alimentar no mundo. Eu acho que o Brasil continuará sendo um grande celeiro, nós temos vocação para isso. O Fábio Luiz, um abração. Fábio Luiz está perguntando aí, que eu acho que tem tudo a ver com esse papo, já está dentro do que você já está falando aí, mas como vender nossa imagem para fora de Dourados, a gente falando da nossa cidade e região como uma cidade pujante, fortalecendo serviços, indústria e não só agro. Eu acho que entra nisso que a gente está falando, né? Uma coisa que você tem pessoas criativas aqui em moda, que fazem roupas legais, você tem N coisas, né? Mas até a moda envolve o agro também, se a gente for ver, né? Na verdade, tudo envolve, né, Lelinho? Tudo. Mas assim, olha, eu vou te falar assim, falando em Dourados e falando em Mato Grosso do Sul. A gente não pode pensar Dourados apenas como o perímetro urbano de Dourados. A gente tem que lembrar que nós estamos inseridos numa região de mais ou menos 800 mil habitantes, que é a Grande Dourados. E Dourados acaba sendo o polo de educação, de saúde, de alimentação dessas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que vender essa imagem de região, não diria metropolitana, mas de grande região de cidades, né? A gente tem que vender essa imagem. Eu acho que o que falta para nós é a construção, talvez, de um conselho intermunicipal com todos esses municípios aqui do sul do estado e vender isso para as pessoas. Mostrar que Dourados pode ser um hub logístico, a gente pode ser um centro aí de escoamento de produtos bacana, ter um porto seco, talvez. Dourados é uma cidade com grande potencial. Eu acho que a gente tem que acertar na fórmula de comunicar isso aos investidores, mostrar Dourados para o mundo. Sempre lembrando, Dourados é a capital de todo o sul do Mato Grosso do Sul. A gente tem que vender isso. O Lelinho, até aproveitando
o pessoal da São Bento tá assistindo aí, tem outras Né? pessoas Meus amigos que também que são seus amigos, que estão nesse setor, né? E a gente olhar Dourados nessa questão imobiliária dá gosto de ver, da né? Porque assim, Paulinho, se a gente pegar qual cidade de interior de Brasil que possui a quantidade de loteamentos residenciais de alto valor que Dourados tem. Eu vou fazer até um merchan aqui para os meninos da São Bento. O Hectares é um projeto fantástico. É um projeto que poderia estar em qualquer capital brasileira. Em qualquer capital. Isso Dourados tem. Por quê? Porque Dourados é uma cidade pujante. Dourados é uma cidade que respira o agro, mas respira também o setor de serviços. Eu lembro que alguns anos atrás, Dourados saiu na capa da Veja como a quinta melhor cidade do Brasil, a segunda melhor cidade do Brasil em ofertas de bons empregos, que são empregos acima de R$ 5.000. Nós temos que mostrar isso para um potencial investidor. Falar, olha, Dourados dá certo. Dourados tem gestão, nós temos que fazer isso. Lelinho, Zé Roberto perguntou aqui, China continua sendo o nosso maior cliente? Por quanto tempo? Com certeza, a China vai continuar muito tempo aí sendo o nosso principal parceiro comercial. É um parceiro do mais alto nível, eles valorizam nossos produtos, estão interessados nos nossos produtos, mas eu acho que a gente também tem que pensar numa questão de diversificação. O Ministério da Agricultura tem feito isso, tem procurado novos parceiros para diminuir a nossa dependência da China. Mas eles são um grande parceiro e continuarão assim por muito tempo, né? A gente não pode desprezar 1,5 bilhão de pessoas, né? É quase que 1/6 da população mundial. O Adriano Basalha, um abração para ele. Lelinho tá com uma pergunta aqui. Estou gostando de ver, o pessoal tá fazendo umas perguntas muito bacanas. Muito legal, ó. Eu vou fazer a pergunta aí do Adriano. Mandar um abraço aqui, ó. Suria, um beijo, querida Suria, minha cliente. Beijão para ela. Ercílio, meu amigo Foforico de São Paulo, Edu Polonca, Marlon, Thaís. Ó, tem uma galera, tia Norma aí, a Adriano, né, o Basalha. Sim. Depois eu vou ver uma galera muito bacana aqui. O que eu queria... deixa eu só pegar aqui mais uma perguntinha aqui para você. Em relação à pergunta do Adriano aqui. Essa crise que estamos hoje, você vê algum impacto em 2021 para o agronegócio? Eu acho que é difícil a gente mensurar esse tipo de coisa, mas eu imagino que o Brasil, como eu disse, a gente está pensando muito nessa questão de segurança alimentar, na questão de exportar os nossos produtos da melhor forma possível. Os nossos portos estão trabalhando, continuam operando normalmente, com todos os tipos de cuidado. As grandes empresas brasileiras, né, inclusive em Dourados, nós temos todas as grandes empresas de alimentos do Brasil estão instaladas em Dourados. Isso é legal falar. Então, eu vejo assim, a preocupação, né, dessas empresas com seus trabalhadores. Hoje eu li uma notícia dizendo que vários trabalhadores serão testados todos os dias. Isso é muito bacana. Então, eu acho que vai ter um impacto, mas não vai ser um impacto tão significativo. Daqui a pouquinho eu volto com mais algumas perguntas, Lelinho. E agora, a pergunta eu que vou fazer. Eu queria que você compartilhasse alguma experiência sua, assim, Lelinho, que fosse até inusitada, né? Em alguma missão, alguma viagem, assim, que eu adoro saber essas coisas. Olha, você lembra, assim? Vou contar uma história, então. Quando eu estava no estágio no Itamaraty, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ter uma experiência fora, numa embaixada. E aí, imagina, jovem, eu estava pensando o seguinte, eu vou chegar na minha chefe, que era a embaixadora Irene, vou mandar um beijão para ela, foi uma pessoa de suma importância na minha carreira, na minha vida, e eu pensei assim, vou chegar na embaixadora e falar assim, embaixadora, eu tenho vontade de ir para fora e queria que a senhora me ajudasse. E assim, continuo jovem, né, mas eu era mais jovem. E aí eu cheguei nela e estava pensando o seguinte, a embaixadora vai me mandar, né, para Roma, Washington, Paris, Genebra, vou para algum lugar assim. Aí, conversando com ela, e assim, uma coisa importante de falar que ela é africanista. A gente estava conversando, ela falou, olha, eu acho super legal a tua ideia de ir para uma embaixada fora, ter uma experiência internacional. Mas eu te proponho 3 países. Togo, Malawi e Camarões. Aí eu fiquei um pouco assustado, né? Liguei para o meu pai, para minha mãe, eles ficaram preocupados. Falaram, nossa, mas a África, né? Você não acha meio complicado?
Eu falei, olha, eu gosto de estar no mundo. A minha casa é o aeroporto. Então, eu comecei a conversar com ela e aí eu decidi pelo Camarões. Eu lembro que na época, até ignorância minha, mas eu pensei o seguinte, pelo menos com o Brasil joga na Copa, né? Então, já era. E aí eu fui para lá. E aí eu fiquei durante um tempo lá, fiquei quase 2 meses e foi incrível. Foi muito bacana essa experiência. Eu acho que ela mudou uma série de preconceitos que eu tinha, talvez, eu posso dizer assim, com o continente africano. Eu até escrevi um texto, o Progresso, uma vez falando sobre essa experiência, e eu encerrava o texto dizendo o seguinte: o empresário brasileiro hoje ele vê a África como um grande desafio. A gente tem que chegar à África como uma grande oportunidade. A gente tem que lembrar que a África ela está no mesmo paralelo, né? Se eu falo aquela região do Camarões. Camarões, para você ter uma ideia, Paulinho, ele é considerado a África em miniatura, porque ele constitui fronteira natural com vários tipos de bioma africanos. Então, no norte, você tem a zona de transição para o Saara, que é o Sahel. Ao sul, você tem a região de savana, que é muito parecida com o Cerrado brasileiro. E ao centro, você tem a região de floresta mesmo, floresta tropical. Isso é muito legal. E aí eu fui para um país incrível que me ensinou muito, um povo muito alegre. É uma experiência que eu guardo com muito carinho. Foi inusitada porque você sair de São Paulo, sair de Dourados, né, que são cidades bacanas, e você ir parar em Yaoundé, é muito diferente, mas é muito gratificante. Ô, Lelinho, e você devia, pelo ambiente, você devia ser uma pessoa diferente, né? O pessoal queria tirar foto, como... Não, eu lembro que eu cheguei e aí teve um dia que eu fui fazer uma visita numa escola. A minha chefe pediu para eu fazer uma visita a uma escola, ela não pôde ir, e eu fui representando o pessoal lá da embaixada. E aí eu cheguei na escola e eu lembro assim que as crianças saíam das salas assim, vinham me abraçar. Foi uma festa, foi uma farra boa. Lelinho, Zé Luiz da Ciarama, eu Sim, acho que é ele aqui, ó. um abração para o Zé Luiz. Mandou um abração para ele, tá nos acompanhando aqui. Um abração para ele. Obrigado aí por estar assistindo a gente. Lelinho, o Caio Gebara tá perguntando. Caio, Gostaria de perguntar. Parceiro. Qual o maior diferencial competitivo do nosso agro? Eu vou te falar uma coisa. Quantos por cento do território nacional brasileiro você acha que é usado para o agronegócio? Nossa, Lelinho. 10. Não, até que o teu chute foi bom. Geralmente as pessoas Não. valores mais altos. Mas a gente usa 8% do território nacional para atividade de agropecuária. Com 8% do território nacional brasileiro, a gente consegue alimentar mais de 1 bilhão de pessoas. Nós somos líderes em praticamente todos os tipos de commodities agrícolas. Se nós não estamos em primeiro, nós estamos em segundo ou em terceiro lugar. Mas nós lideramos em praticamente todos os setores de commodities agrícolas, de produtos agrícolas. Então, o grande diferencial do Brasil é isso. Aqui, imagina, em 1500, quando Pedro Álvares chegou no Brasil, Peru Vaz de Caminha já disse na carta do Manuel, né? Aqui é uma terra que plantando tudo se dá. Esse é o grande diferencial. Esse país é um país vocacionado para o agronegócio. A gente tem que ter orgulho. A gente não pode falar, o Brasil exporta só soja. A gente tem que lembrar que em cada grão de soja tem muita tecnologia. Tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa. Isso é orgulho nacional. É um orgulho nacional. Nós lideramos a Revolução Verde nos anos 70. Se hoje o mundo come, é porque nós tivemos cientistas importantíssimos que desenvolveram, que permitiram que o cerrado fosse desbravado para alimentar o mundo. O Brasil tem vocação agrícola. O Brasil é o celeiro do mundo. Isso a gente tem que dar esse valor mesmo. A gente tem que tomar posse desse sentimento aí, né? E meu cunhado, um abraço, vou mandar um abraço para ele, para minha irmã e para Helena. Um beijão pro Rafa aí, pra Maluzinha, pra Helena. Lelinho, como que tá sendo esse período aí todo da pandemia pra tua vida aí? Como que você tá... Você voltou recentemente para Brasília, né, que ficou esse período. Conta um pouquinho pra gente. Paulinho, a minha vida assim foi muito afetada, porque eu, né, como eu disse, né, eu brinco que minha casa é o aeroporto, porque quase todo final de semana eu estava pegando voo. Então foi meio difícil, no começo, assim, me adaptar a parar com aquela rotina super animada que eu tinha. Eu sempre estava viajando, ia para São Paulo, ia para Dourados. Eu voltei para Dourados, que foi bom, porque eu sou apaixonado por Dourados, né? Tem uma frase que diz o seguinte, de um escritor russo, do Tolstói:
se você quer ser global, cante a sua aldeia. E eu canto a minha aldeia demais, porque eu sou apaixonado pela nossa cidade. Então, ficar em Dourados 2 meses, e fazia muito tempo que eu não ficava, foi muito legal. Né? Eu fiquei com meu pai, fui para fazendas, continuei trabalhando no home office, no mapa, né? As demandas continuaram da mesma forma. E também consegui ficar mais com a minha irmã. Para quem não sabe, minha irmã está grávida da minha sobrinha. Então foi muito bom ficar com ela assim, esse tempo. Tem uma pergunta muito bacana. Tô passando aqui as perguntas aqui, Lelinho. Não Vamos sei lá. se está. A pergunta do Rafa Piva. Um abração pro Rafa Piva aí, cara. Que show. Meu irmão de São Paulo. A pergunta, o Lelinho já respondeu numa outra pergunta, que é em relação à Ásia. Sim. Tinha uma pergunta do Ercílio aqui, em relação ao mapa aqui. Vou ver se eu acho aqui. Mas vamos conversando enquanto isso. Vamos lá, vamos lá. Não estou achando. Daqui a pouco eu acho. Tem gente de tudo que é lugar do Brasil. Ó, o Kaká, que é lá de Alagoas, tá mandando um abraço aqui. Um abração para toda a família dele, que eu tenho o maior carinho. Que show, cara. Que bacana. Lelinho, queria que você falasse... Deixa eu ver, acho que a Fer ela está me ajudando com umas perguntas aqui. Tá. Vamos lá. Dani, minha amiga do... Dani, o Paulo Monteiro, amigos, pessoas incríveis que eu gosto demais. Tá dizendo que tá um espetáculo. Vindo de você, Dani, é um grande elogio, né? Pelo amor de Deus. Lelinho, agora eu me lembrei de uma coisa que era lá no começo que eu queria ter te perguntado. A gente falou da publicidade brasileira. Eu queria que você falasse, olhando... se você acha... Como você vê a publicidade, não a nossa, mas a fora daqui. A tipo de comunicação. Se é interessante, se é algo totalmente não tão bacana. Como que você vê nos outros países o tipo de comunicação? A tua opinião. Toda vez que eu viajo, né, eu falo que você é a minha vítima porque eu fico te entupindo, né, com fotos de propagandas, de coisas que eu acho interessante. Eu sempre vou te mandando, né? Eu adoro. Não, e eu adoro depois compartilhar com você e conversar com você sobre o assunto. E eu acho que cada país, né, o que é publicidade? Né? Publicidade é venda de produto, praticamente. Então, cada país tem que focar na sua questão regional, né? Pensar no seu público. Às vezes eu vejo, assim, lá no Ministério mesmo, alguns exportadores brasileiros, porque hoje eu sou coordenador de cultura exportadora. Então, uma das minhas tarefas é ser esse elo, né? Entre o governo brasileiro e esses exportadores, né? E ajudar nisso. Sempre com orientação, lembrando, né? Do meu querido chefe, embaixador Orlando, do Flávio Betarello, da Márcia Nejaim, que é uma pessoa fantástica, que é a diretora nossa de promoção comercial. Então, eu sei que às vezes alguns exportadores reclamam muito assim, mas o meu produto não está bacana, as vendas não estão indo bem na China ou na Ásia. E a gente tem que lembrar que a percepção de imagem do asiático é muito diferente da nossa. Então, a embalagem que é vendida no Brasil, às vezes, se enquadra num país asiático. Então, eu acho que é importante esse contato com o mundo, a gente prestar atenção no que está acontecendo nos outros países, para a gente ver o que a gente pode vender da melhor forma possível. Isso que você falou é muito legal a gente olhar. Quando a gente fala de comunicação, cada uma com a sua aldeia mesmo, aquela tua frase é sensacional. Mas é que existem mesmo formas de comunicar que, às vezes, a forma que eu vou comunicar para São Paulo não vai ter um impacto que eu vou comunicar para Dourados, né? Com Desde certeza. a forma. É muito legal isso, as peculiaridades, a forma, às vezes, o sotaque, às vezes a sacada, uma frase, né? Num país gigantesco como o nosso, isso é muito presente. No livro mesmo do Washington, ele fala que era perceptível as diferenças de vendas em São Paulo e no Rio. Cidades que são muito próximas. Inclusive, ele tem uma tirada que eu adoro. Ele fala o seguinte, que São Paulo é a cidade mais próxima da beleza no mundo. Porque é a única cidade do planeta que está a 40 minutos de voo do Rio de Janeiro. Eu achei isso espetacular. E ele fala dessa diferença. Tem um capítulo que ele trata sobre as vendas. Lembra da sandália Raider? Sim. Que a Raider ia bem eu tive. Ia bem no Brasil inteiro, mas no Rio não ia muito bem.
E aí ele tratou dessa diferença, né? Como ela era vista em São Paulo, como ela era vista no Rio. Isso é muito legal. Um país como o nosso, né, que é gigantesco, a gente também tem que pensar nessas diferenças regionais. Isso eu fico muito feliz por isso ser um fato, porque isso você prestigia e você incentiva as agências, as empresas ou os profissionais de comunicação locais, né? Com certeza. E acontece, às vezes, de uma empresa maior contratar, ou uma agência maior contratar um trabalho de uma agência menor, mas que vai falar aquele dialeto, né? Eu acho que é igual, é como uma viagem, né? É diferente você chegar em Paris e conhecer um parisiense, ele vai te falar os lugares corretos ali, para você tomar, de repente, vai comer a melhor baguete do que aquelas vezes que você leu né, de algum comentário, de quem é o nativo, né? Com certeza. Em um país assim tão vasto como o nosso, com tantas diferenças, né? Eu acho assim, por exemplo, eu estava pensando aqui, bolacha e biscoito, né? Que isso é quase que uma guerra, né? As regiões que falam bolacha e biscoito, né? As empresas têm que pensar nisso. Eles têm que vender o produto, né? Como bolacha, como biscoito. Eu acho isso bem legal. Cara, não tinha pensado nessa questão de bolacha e biscoito. Isso é uma prova muito louca disso, né? Sim, dessa preocupação dessas grandes empresas, né? Porque a gente tem que lembrar também que bolacha e biscoito é agro. Então, Então, tudo aqui, tudo que a gente vê, tudo, né, que você for pensar, né? Vamos falar mais alguma coisa de publicidade aí que... Ah, vamos ver, tem uma pergunta do Adriano aqui. O que ele está perguntando? Deixa eu ver aqui. Quais os principais desafios para o agronegócio hoje no campo publicitário? Eu acho que entra naquilo que o Lelinho estava falando, né, Lelinho? Dá uma... Eu acho que, né, eu explicitei isso, mas eu acho que é essa questão realmente de se comunicar melhor, de mostrar que no Brasil, porque nós somos muito atacados, né, no exterior, com essa questão de meio ambiente, que são questões importantíssimas, importantíssimas, mas eu acho que a gente comunica mal, a gente tem que mostrar o que a gente tem feito. Né, e o Brasil tem feito coisas muito bacanas nas políticas ambientais. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente mostrar. Isso aí que você está falando, Orivaldo, um abração, Orivaldo, nosso amigo também, de Campo Grande. Ele está perguntando se lembrando só, pessoal, a gente está falando de pessoa para pessoa, que não é um papo político, não é nada, mas assim, em relação ao que é noticiado, de queimadas, de degradação, que às vezes isso fica muito impactante para fora e saber que não é a realidade. A gente vê que existe todo um trabalho aí, né? Ele está perguntando se isso que é mostrado não vai impactar na nossa imagem, não tem impactado. Não, impacta sim, eu não poderia dizer que não, mas eu acho que o Brasil tem feito um esforço gigantesco para combater algumas informações que são vendidas lá fora, que são fake news. O Brasil tem feito um esforço grande nisso. Na verdade, a gente não precisa, o que eu acho bacana que a gente tinha que mostrar. Bom, 8% do território nacional brasileiro é usado para agronegócio. A gente pode dobrar, triplicar nossa produção com tecnologia, sem derrubar um pé de árvore. Então a gente tem que mostrar isso para o Brasil. Na verdade, para o Brasil não, né? Para o mundo. O Brasil tem que mostrar isso. Muito bacana, muito legal. Vamos ver mais alguma... Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui, deixa... A minha tia falou que tem uma boa pergunta, que é do José Luiz Aquino. Qual é? Por favor, Lelinho, se você vê aí também, você me interrompe, fica à vontade, que aqui estamos juntos. Fiquei curioso com essa que ela falou. Não cheguei a ler. Qualquer coisa a gente responde aqui. Vários elogios que eu fico muito feliz para você aqui, muito bacana. A Vivi, do Nilson. Vivi, mandar um beijo. Abração. Nilson, para toda a família, que eu gosto demais. Para os meninos. Família muito querida. Os meninos muito queridos. O Igor, meu filho. A Suri. Mandar um beijo. Igor, um abração pro Igor. Para o tio Rodrigo, para a tia Lígia, para todo mundo. A Surya fez um comentário que é verdade. Concordamos que a Expo Agro deve estar mais voltada para a tecnologia do que para a festa. Isso. Sim. É verdade, né? Eu acho que tem com todo respeito aos artistas, poxa, todo mundo gosta, mas isso é... A gente tem que lembrar que a Expo Agro é uma festa da cidade de Dourados. Ela é uma festa promovida por produtores rurais para a nossa cidade. Eu acho que a gente tem que aliar da melhor forma possível
essa questão do público, das pessoas, mas também do público mais técnico. Eu acho que a gente tem que chegar como era no passado. Eu acho que a gente tem que fortalecer isso. Porque tem conteúdo para isso, né, Lelinho? Tem Tem conteúdo. muito. Tem conteúdo para isso. Eu acho, ó, a gente pode trazer, por exemplo, pessoas para falar de agricultura 4.0, agricultura 5.0. A gente tem que resgatar a pecuária em Dourados também, fortalecer os julgamentos das raças. Né? A gente tem que lembrar que Dourados foi formada por pessoas que chegaram aqui com o zebu, os zebuzeiros, né? Os mineiros que vieram, os gaúchos que trouxeram a questão da agricultura. Eu acho que a gente tem que mostrar Dourados como um polo regional, uma cidade que o Brasil se encontra. Que o Brasil se encontra para discutir o agro. Eu acho que esse agro tinha que ser isso. Legal, muito legal. Show de consideração. Agora, perguntando meu propósito de vida e meu sonho. Show, manda bala. Uma pergunta bem difícil. Mas eu acho que o propósito da minha vida é cantar minha aldeia. Eu acho que a frase do Tolstói diz muito bem. Eu acho que eu sou um cara que tive oportunidade, graças a Deus, meus pais sempre me apoiaram nos meus sonhos e sempre permitiram que eu pudesse fazer coisas muito bacanas. Então, eu diria que é isso. Eu acho que é cantar minha aldeia. Eu quero mostrar minha cidade para o mundo. É isso que eu quero. E eu vou te falar uma coisa. Eu faço parte da tua aldeia e a gente ouve ouvir você nos cantar, Lelinho. Você pode ter certeza disso. Quando você fala de oportunidades, eu acompanho a tua vida há muito tempo, né? E a tua trajetória, eu acho assim, as oportunidades nos são dadas. Sim. Mas você saber usá-las, isso é a conexão perfeita. E é isso que você faz. Paulinho, é isso que você fez e você faz. Então eu acho que é um mérito que vem dos dois lados. Muito bacana. Mas eu acho assim que, graças a Deus, o cavalo passou arriado. E eu montei nele. E principalmente tratou bem o bichinho para ele, né, te levar bem. Isso que é mais legal. Tem que tratar bem o cavalo. O José Roberto, né, da DZM, está falando assim, orgulho da nossa aldeia. É isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar, eu acho que o empresariado douradense, o douradense tem que trabalhar isso. Vamos ter orgulho da nossa aldeia. Nossa cidade é incrível, tem potencial. Thaís está mandando aqui uma pergunta. A Thaís Faleiros, Zenati, um abração para ela. A Thaís é uma pessoa que eu admiro muito e eu acho que você tinha que trazer ela também para conversar na tua live, Paulinho. Eu acho que fica a dica. Hashtag fica a dica. Fica a dica e fica o convite também. Eu vou entrar em contato. Obrigado pela ideia, sensacional. Ela é incrível. Ela está mandando aqui, boa noite. Primeiro, parabenizando a live para a gente aqui. Obrigado, Thaís. De janeiro de 2019 a maio de 2020, mais de 60 novos mercados internacionais foram abertos para os produtos agropecuários brasileiros. Isso. Na sua visão, qual o diferencial que foi levado para isso acontecer? E depois ela pergunta, pelo atual mapa, né, do teu setor, sobre os nossos produtos lá fora. Ela está falando disso. Eu costumo dizer que quem é do agro, principalmente quem é de Dourados, Mato Grosso do Sul, que é do agro, a gente acha que agro é cana, boi, soja, milho, essas atividades assim que são mais presentes no nosso estado. E às vezes a gente esquece que alho é agro, gergelim é agro, ovinocultura é agro. Então tem uma série de mercados que foram abertos para esse pequeno produtor. Eu acho que o Ministério da Agricultura trabalhou muito nessa questão. Foram 60 mercados abertos que a gente abriu para diversos produtos, né? Alho, mel foi aberto, lácteos. Tem muita coisa assim que é do pequeno produtor. Hoje a agricultura familiar está no escopo do mapa. Antes não era assim. Hoje, o grande, o pequeno e o médio... Na verdade, eu não gosto de falar pequeno produtor. Eu gosto de falar pequeno proprietário. Porque ele pode ser um pequeno proprietário, mas um grande produtor. Eu não gosto dessa denominação. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar. Então, a gente abriu mercados para todos os tipos de produto agro. E isso foi muito bacana. Eu acho, vou falar, não vou falar o nome, não vou fazer um merchan aqui, mas para você ver algo interessante. Eu comi um chocolate, eu não ligo para chocolate. A Fernanda, minha esposa, é formiguinha. Sim, mas por indicação de um amigo, um chocolate da nossa região aqui, se não me engano é de Itaporã. Eu não sabia, eu não sabia não, gostei.
Quero começar. Lelinho, É a terra da... Minca... E exatamente, da família dela. É. E Lelinho, primeiro, que me impactou, óbvio, vou te falar da minha visão de publicitário, foi o visual da embalagem, extremamente linda. E quando eu experimentei o chocolate, que eu tenho certeza, como ele é artesanal, ele é bem mais puro que os comercializados aí em grande escala, um sabor, uma variedade, o atendimento, eles já deixaram 2 vezes, o pessoal traz na porta de casa aqui. Sim. Impecável. Então acho que você vê o agro em tudo, assim. Primeiro, então você vê um produto assim que eu achei e eu que não ligo para chocolate, maravilhoso, produzido aqui do lado. Mas eu estou vendo várias pessoas aqui perguntando sobre esse chocolate, para a gente mostrar, né, que é um produto da nossa região. É um produto que a gente tem que valorizar. É um produto da nossa aldeia. É o que a gente está falando, né? A gente tem que valorizar também essa questão dos produtos da nossa aldeia. Exatamente. Isso esse trazer pertencimento para as pessoas, né? E Sim. orgulho, né? Com certeza. Esse chocolate... Não sendo fanista, mas tendo orgulho da nossa cidade, da nossa terra. Esse chocolate você pode ter certeza que eu já vou encomendar para quando eu te encontrar, ou eu vou te mandar ele. Ah, vou comprar. Ó, daqui 4 minutos a gente vai estar encerrando aqui. Tá. Eu não sei se você... Eu queria te deixar já à vontade para você estar fazendo alguma consideração, e daí se acabar, a gente volta na sequência, tá? Tá, perfeito. Mas olha, eu queria te agradecer pela oportunidade de eu falar um pouco do que eu penso. Eu vi um monte de gente assim do Brasil inteiro na nossa live. São pessoas que eu tenho o maior carinho. Foi uma live de amigos. Eu me senti na minha casa, de verdade. Eu brinco que estava conversando hoje com os amigos, né? Até ontem eu conversei com o meu chefe, eu pedi uns conselhos para ele de como me sair bem na live. Porque eu estava ansioso, né? Nunca tinha falado assim, né, para tantas pessoas. E aí eu lembrei de uma frase da Fernanda Montenegro, que ela falou o seguinte: para parecer natural, tem que ensaiar muito. E aí eu fiquei hoje o dia inteiro pensando assim nas coisas que eu ia falar. Mas assim, foi uma oportunidade incrível de eu poder me colocar, de eu mostrar um pouco do que eu penso e sempre defender a nossa aldeia. Eu acho que Dourados é uma cidade incrível. Eu acho que a gente tem que ter mais orgulho, tanto de Dourados quanto do Mato Grosso do Sul. A gente tem que lembrar que o nosso estado é um estado fantástico. Nós temos Bonito, nós temos o Pantanal, nós temos a força do agro, nós temos a força do setor imobiliário agora, tão bem representado na nossa cidade. A gente tem que mostrar isso, a gente tem que mostrar isso para o mundo. Eu estava lembrando agora de um exemplo voltado para o agro, o Mato Grosso, que é o nosso estado irmão, né? O estado que era junto conosco no ano passado, eles criaram o Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC. Eu acho que a gente tinha que pensar em umas coisas assim, mostrar isso para o mundo, mostrar os produtos que são made in MS, vamos mostrar esse chocolate para o mundo. Eu acho que esse é o caminho. E sempre, lembrando, com sustentabilidade, com sanidade e com qualidade. Lelinho, eu quero agradecer do meu coração, agradecer a todos que entraram, a gente às vezes não fala o nome de todo mundo, teve bastante gente, a Marina, aqui eu tenho Chile, aqui, ó, Chile, tem muita gente, agradecer demais. Sim. Você é muito claro, muito preparado, porque eu acho que você fala do que você vive e sabe falar, é muito bom te ouvir. Eu tenho certeza que todos gostaram, todos, e eu fico honrado por você ter aceito. Eu que fico lisonjeado e até emocionado, porque eu só falei pra gente querida, pra gente que eu gosto. Como eu te disse, eu me senti na minha casa. Parecia um bom churrasco sul-mato-grossense. A gente não tá podendo fazer por causa do Covid, mas eu me senti um pouco abraçado, sabe? Pelo meu povo, eu diria. Obrigado. Nós somos a sua aldeia, e eu volto a falar, é muito bom ouvir você nos cantar. Obrigado. E nos encantar pelo ser humano que você é. Obrigado. Eu deixo um grande abraço para você, um beijão. Beijo. Que eu sempre te falo e desejo que Deus te abençoe. E como diria uma pessoa que você vai lembrar, e quem for da família sabe, te abençoe e te faça feliz. Com certeza. Muito bom ter você aqui, cara. Não acaba, não. Dá vontade. Um beijo a todos. Beijão a todos. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, por terem participado aqui, terem nos escutado. Fiquem com Deus.
Amém. Fica com Deus. Um beijão. Beijão, Tudo gente. de bom. Valeu, um abraço, obrigado. Vocês. 9 segundos. 8. Um oferecimento Pajax. Obrigado.